convosco 8 versículos em Hebreus 12 e depois iríamos meditar como tema o caminho consciente, mas da vitória. Diga comigo, caminho consciente, mas da vitória. Amém? Que é o caminho que Deus tem para cada um de nós, mas que também nos deu consciência dele. Não nos enganou. Pode dizer amém? Hebreus 12, verso de número 1, que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Até aqui a palavra do Senhor. Fechamos os nossos olhos, levanta as suas mãos para os céus e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos orar para que tragas revelação à nossa vida, tragas uma palavra que possa transformar a nossa conduta, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de entender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que Tu possas abundar no Teu servo, que realmente vai apresentar algo que vem de Ti, e assim o Teu Espírito possa também trazer pureza sobre a sua vida, alguma coisa que possa beliscar, Deus, a sua santidade, que nesta hora Tu possas trazer completa vitória e usar assim o Teu servo, em nome de Jesus, e toma para Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Eu até vou deixar estar sentado, já que mandei sentar. Temos alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Levanta a sua mãozinha, se temos alguém. Aqui deste lado parece que não. Temos aqui neste lado. É um casal, é uma pessoa, é um só. 2, amém. 2 irmãos, vamos ficar de pé, um aplauso para eles, amém? Um aplauso para as visitas e também um aplauso para quem está connosco online. Seja bem-vindo, amém. Glória a Deus. Muito bem, como os irmãos sabem, temos o nosso culto online, aqui de manhã, à tarde em Fátima não, ainda não, porque é uma questão de logística, obriga-nos a muito mais serviço e não podemos pedir mais a quem tão voluntariamente e tão apaixonadamente nos ajuda, mas no YouTube da ICIR, que é ICIR Igreja, ou Igreja ICIR, não me lembro, embora há uma igreja também, embora não tenha o mesmo nome, mas usa a mesma sigla no Brasil, e nós temos este nome, embora registado há 21 anos, mas não nos impede, quem quiser usar a sigla noutra igreja, pode fazê-lo, não é? Mas, qualquer das formas, visite o nosso site, UCIR, Igreja Orem Fátima, encontra no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vamos divulgar a nossa casa, amém? Para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu ouço frequentemente pessoas a dizer que nos seguem, mas temos tão pouca gente a seguir-nos no YouTube que eu até acho que alguns foram lá uma vez na vida e não voltaram lá. Mas vamos partilhar, vamos divulgar. Ainda não atingimos os 1000 no YouTube, era bom atingir e subir e crescer. Quando pudermos começar a fazer um trabalho mais objetivo, mais evangelístico nessas redes, acredito que a expansão vai ser maior, mas nós acreditamos que Deus tem algo grande, amém? Para cada um de nós. Há dias eu estava a falar com um irmão que faz parte desta casa, por causa do nosso novo templo.
e estávamos a falar, queremos um templo de 3.000 vidas sentadas. Queremos abrir um espaço para 3.000 pessoas. Porquê? Porque no primeiro dia do Pentecostes, 3.000 almas se converteram. É pedir pouco. Vocês não acham que é pedir pouco? Não é? Então, queremos ganhar 3.000 vidas, queremos ter um espaço para 3.000 lugares. Eu estava a dizer, se for coisa simples, Deus não precisa de intervir. Se for coisa pequena, nós fazemos, nós resolvemos. Deus só faz aquilo que eu não consigo fazer. Como eu sei que é impossível humanamente e financeiramente alcançar um espaço para 3.000 pessoas, um anfiteatro com todas as condições e mais algumas, o melhor espaço de Portugal, o melhor espaço de Orem e Fátima, eu sei que isto é uma utopia aos olhos humanos, é aí que Deus age. É aí mesmo, não é noutra maneira. Mas temos que ir por este caminho que vamos estudar um bocadinho hoje. O caminho consciente, mas o caminho da vitória. Nós olhamos para este texto e vemos que nós precisamos de ter algumas cautelas. O Senhor Jesus, Ele não nos informou do caminho do Evangelho, ou do caminho do Reino, também podemos assim chamar, como um caminho sem adversidades. De modo nenhum. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele disse, no mundo vamos ter problemas. Se a mim me perseguiram, também me perseguirão a vós. Se a mim me rejeitaram, também irão rejeitar a vós. Mas também aceitaram a palavra que eu vos dei, também vão aceitar a vossa. Logo, nós temos consciência de que o caminho que nós seguimos, como Ele próprio ensinou, é apertado, é estreito e poucos os que encontram esse caminho. Também disse que quem me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Logo nós sabemos, temos consciência que o caminho que Deus preparou para o cristianismo não é o caminho do facilitismo. Primeiro é o caminho de nos negarmos a nós próprios. Isto é, a nossa vontade não será realizada por nossa própria vontade, porque queremos obedecer à vontade de Deus. Exato? Não é imposto. Eu não deixo de fazer a minha vontade porque me foi imposto. Eu deixo de fazer a minha vontade porque eu decidi obedecer a Cristo. Decidi obedecer à sua palavra. Então este caminho é um caminho consciente. E nós olhando para este caminho também vemos os problemas que nós próprios encontramos para conseguir caminhar, para conseguir trilhar este caminho de vitória. Nós podíamos ver em 1 Coríntios 15:57 que graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a vitória desta caminhada é garantida e aqui fala-nos de um contexto, desde o arrebatamento até da morte, que a última a ser vencida é a morte, e a morte foi cravada, foi travada, foi vencida pela vitória. E nós sabemos disso. 1 João 5:4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é que vence o mundo? A nossa fé, diz o texto sagrado. Então, temos que entender que nesta caminhada nós também não estamos só, diz Hebreus 12. Nós não estamos só, vejam, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Há aqui a consciência de que estamos rodeados. Diga comigo, tu és rodeado. E quem é que nos rodeia? Estas testemunhas quem são? Diga-me lá. Quem é as nossas testemunhas? Vamos aqui fazer uma reflexão. Primeira, quem é que responde? Da auditório, que eu depois repito aqui o que você disser. Se eu concordar, claro. Desculpe. Família é a nossa testemunha, amém? Família, e especialmente mulher, filhos, certo? Que são os mais próximos ainda. Mais. Vizinhos, muito bem dito. Os vizinhos são testemunhas incríveis da nossa vida. Mais. Colega de trabalho, muito bem. Colega de trabalho, onde nós vivemos tantas horas com aquela pessoa que torna-se também testemunha daquilo que nós somos e fazemos. E o texto diz, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mais testemunhas. Quem? Ai, não estou a ouvir. Amigos, sim, também, são testemunhas. Muito bem, mais? Tu próprio és tua testemunha. Tu próprio, sabias? Tu és testemunha de ti mesmo. E há coisas em ti que tu nem consegues saber que as tens.
Tu não sabes como reages perante certas circunstâncias da vida. Sabias disso? Tu não sabes perante a morte, ou perante um homicídio, ou perante, por exemplo, um estado de guerra, uma doença mortal, um assalto à tua vida, uma tentativa de te matarem. Não sabes como vais reagir. Tu podes idealizar que vai ser de certa maneira. Imagina uma catástrofe mundial. A gente não sabe como reage. A gente pode achar que sabe, mas não sabe. Mas nós somos testemunhas, nós próprios. Mas há testemunhas que a Bíblia diz nuvens. A palavra nuvens. Nuvens significa coisas que não são totalmente físicas. Não é físico, é espiritual. Nós temos os demónios que são nossas testemunhas. Os demónios sabem. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor buscando a quem pode tragar. Ele é testemunha de nós. O diabo é um ser que não é omnipresente nem omnisciente, mas ele tem os seus agentes para tomar conta de cada um de nós, para ver como agimos. A Bíblia diz que Satanás, ele se apresenta diante do trono de Deus para falar sobre nós, para pedir autorização para nos atacar por causa dos nossos pecados. Quando Satanás tem razão para nos atacar, ele ataca com legitimidade. Ele usa os seus agentes, os demónios, para poder nos atacar. Porque ele assiste a tudo o que fazemos. Nós temos testemunhas à nossa volta que são inimigos de Deus, nossos inimigos, que nos querem destruir. Sabia disso? Mas também temos os anjos. A Bíblia diz que os anjos acampam-se ao redor de quem teme ao Senhor para nos guardar. Pode dizer amém. Eu sei que aqui vocês dão amém. Porque temos também os anjos. E nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que pertence habitar em nós. Então há muitas testemunhas. Há testemunhas incríveis daquilo que realmente assistem a todo o nosso viver e a todo o nosso pensar, a tudo o que nós fazemos. Note que o diabo não sabe o que tu pensas, nem o que tu sentes, mas ele topa. Satanás, usando a palavra Satanás, é muito específico, é um bocado errado, porque o diabo não está de roda de ti, porque tu talvez não tenhas a relevância. Ele gosta mais de atacar pessoas com relevância. Ele se estiver aqui em Orem a olhar para esta igreja hoje, ele não está na igreja da China, porque ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas os demónios que ele delega, e a Bíblia chama de potestades, chama de seres com uma hierarquia própria, eles realmente, alguns tomam conta de algumas pessoas. Tomam conta e olham e observam e atacam. Por isso que a Bíblia diz que havia um homem que tinha 2000 demónios. Lembram-se? Que quiseram entrar numa vara de porcos, que por sua vez se precipitaram o endemoniado gadareno e foi liberto, porque 2000 demónios possuíam a sua vida. E nós, irmãos, temos que entender que nós não vivemos só no mundo físico. Não é só o que é físico que conta, mas também aquilo que é espiritual e invisível. Às vezes nós achamos que ninguém nos vê, quando estamos lá na internet, que ninguém nos vê quando estamos a dizer alguma coisa a alguém, que ninguém sabe do que eu estou a pensar ou a maquinar fazer, mas eu quero dizer que mesmo que os demónios não saibam, mesmo que a tua família não saiba, mesmo que ninguém saiba neste planeta, há um que sabe todas as coisas. E este é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Neste caso, o Espírito Santo que está em nós, está aqui. Podemos aplaudir o Espírito Santo nesta manhã? Amém? É o Espírito Santo que está neste lugar. É o Espírito Santo que nos pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos pode curar de todas as enfermidades, porque é Ele que está aqui. Amém? E é Ele que está aqui para fazer o que nós precisarmos, para nos libertar, para curar, para trazer libertação em todos os níveis, até a libertação de demónios que possam abundar em nós. E nós temos que entender, amados, que nós não estamos sós. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas visíveis e testemunhas invisíveis. Isto acarta sobre a nossa vida uma responsabilidade e uma consciência de que o que fazemos não é esquecido. A Bíblia diz que Deus um dia diante do trono, Ele irá julgar cada um segundo as suas obras e aquilo que falámos ou fizemos em oculto será revelado.
Está escrito. Às vezes nós achamos que um compromisso que assumimos com alguém e depois quebramos esse compromisso, uma aliança que estabelecemos com alguém, que estabelecemos e depois rompemos, uma traição que nós praticamos, pensamos que fica oculta e ninguém vai saber, porque ninguém sabe o que eu penso e o que eu sinto. Muitas vezes achamos que as motivações do nosso coração ficam ocultas e ninguém as vai descobrir. Podemos até fingir que ninguém sabe, mas o Espírito Santo sabe. Deus sabe e Deus vai nos dar troco segundo as nossas obras e segundo as nossas intenções. Pode dizer amém? E nós vemos isso em muitos textos e eu só neste primeiro ponto gastaria todos os nossos 45 minutos. Mas eu não quero gastar todos os nossos 45 minutos. Mas havia um casal, Ananias e Safira, que maquinaram em seu coração, combinaram os dois que iriam mentir à igreja. Ninguém lhes obrigou a dar nada à igreja, mas aliançaram-se em mentira. E por causa disso, o Espírito Santo trouxe a verdade e eles foram punidos por causa da sua mentira. E diz a Bíblia, não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Queridos, eu queria hoje, nesta manhã, trazer à nossa mente e ao nosso coração que nada do que pensamos, sentimos ou fazemos é oculto. Deus tudo sabe. E aquilo que falamos, aquilo que fazemos, aquilo que dizemos, também não é oculto, porque já não temos só como testemunha o Espírito Santo, mas temos como testemunhas uma enorme nuvem de testemunhas. O texto vai ao ponto de dizer, portanto, todos nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Há muita testemunha que pode ser contra nós. Também há falsas testemunhas. É ou não é? Mas Satanás não pode ir diante de Deus com mentiras, porque ele sabe que ninguém engana Deus. Então diz, quando sentires que o diabo quer dizer que tu és o que não és, diz, tu és mentiroso. Não tens autoridade para me atacar. Porque o diabo e os seus agentes só atacam quem tem autoridade. O segundo aspecto que eu gostava que nós entendêssemos é entender que precisamos de lutar para nos desprender de tudo que nos aprisiona. Há uma luta que é nossa. O texto sagrado, ainda no versículo 1, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Certo? É o que diz o texto. Por isso que nós, muitas vezes, não entendemos que nós temos que lutar. Há uma guerra na nossa vida. Precisamos entender que nós estamos em guerra. Não é a guerra da Ucrânia, não é a guerra da Síria, não é a guerra económica, mas é uma guerra pessoal, nossa, e é uma guerra intransmissível. A tua guerra ninguém pode levar. Não é em vão que Jesus disse, quem me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua, diga comigo a sua. Está a falar individualmente. Cada um tem a sua cruz. Eu tenho uma guerra na minha vida. Vocês também têm. Há momentos na nossa vida que parece que não é fácil. Eu gosto desta diferenciação de pecado e embaraço, porque são coisas diferentes. Embaraço não são pecados. Embaraço são coisas que nos impedem de viver numa dimensão espiritual melhor. Um embaraço é algo que me aprisiona sem me deixar em condições de fazer algo. Por exemplo, uma pessoa com limites, ela cocheia, como a tia Manela, nossa Manelita ali. Mas isso não a impede de andar. Não consegue correr, não consegue ir mais depressa, mas consegue lá chegar. Mas ela está embaraçada por causa da sua limitação. Há coisas na nossa vida que não são pecado, mas são embaraços. E a Bíblia diz, olha o que diz, deixemos todo o embaraço. Deus está a nos alertar que temos uma guerra. E essa guerra tem embaraços e pecados. Pense comigo. Eu estou envolvido em embaraços e há pecados que me tentam. Só se for a vocês que não, a mim é. Há pecados que me tentam. Há coisas que eu provei no passado que eu gosto, que eu gostei e eu gostaria de voltar, mas não o faço porquê? Porque eu sei que é pecado. Vocês entendem? Alguém está a entender o que eu estou a falar? Está a ser claro?
Pecado é ofensa contra Deus. Pecado é ofensa contra a família. Quando eu peco, não é um problema exclusivamente meu. Porque o pecado rouba-me a santidade, o pecado rouba-me a salvação e o pecado afeta a minha casa. O meu pecado afeta a minha família. Porque eu deixo de viver em santidade. Eu deixo de viver uma vida plena com Deus. Quando eu vivo em pecado, e pecado já é ofensa, desde prostituição, desde roubar, desde mentir. A Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. Diz ou não diz? Então, a mentira é igual ao pecado da prostituição. Sendo que mentir gera um tipo de consequências, prostituição gera outro tipo de consequências, ou roubar gera outro tipo de consequências. Vocês estão a compreender? Mas ambos nos tiram do caminho de Deus. Então, isso é pecado. Embaraço. O que será embaraço? Vou também perguntar à igreja, e se alguém aqui online quiser responder o que são embaraços, minha esposa acompanha no telemóvel a rede, pode também dizer alguma coisa assim que você responde. O que são embaraços? Pense comigo, embaraço ainda não é pecado, mas embaraço nos leva ao pecado. O que é um embaraço? Quem diz? Não ouvi. O embaraço é um obstáculo, mas não é bem um obstáculo, porque um obstáculo é uma coisa que nós não programamos. Embaraço é uma coisa que nós permitimos. Entendes a diferença? Um obstáculo é eu agora estou a conduzir o meu carro e apanho um obstáculo e tenho que me desviar. Um embaraço é eu saber que o meu carro está furado e eu não faço nada para tirar o furo. E eu não vou chegar ao lugar a horas por causa daquele furo, porque eu não fui teimoso. Ou eu tenho o carro sem gasóleo e se calhar eu vou-me deixar embaraçar e vou-me atrasar por causa do carro. Vocês entendem? Por não ter posto gasóleo. Estão a ver a diferença? Um obstáculo é uma coisa que eu não programei. Um embaraço é uma coisa que eu permito. Certo? Está a ser claro? Não é obrigado a concordar comigo. Aqui não há obrigatoriedade de concordância. Só há unanimidade naquilo que for bíblico. No resto, cada um pensa como quiser. Mas isto é bíblico, o que eu estou a ensinar. Mas pode você não acreditar na Bíblia. Não tem problema. Embaraço o que é? Ajude-me. A doença pode ser um embaraço se... vício está certo. Se eu, por exemplo, estou com um problema de saúde... O médico avisou-me, o senhor tem gordura no seu fígado. Você gosta muito de manteiga, gosta muito de gordura, gosta muito de picanha, gosta de muito dessas porcarias. Ainda está num ponto reversível. Se você emagrecer, beber muita água, você limpa o seu fígado. E os seus rins, que estão com um bocadinho de pedra. Não é muito. Isto estou a falar. Não é um embaraço. Mas se eu não fizer nada, deixo-me embaraçar. E fico doente e morro. Estão a perceber? Portanto, um embaraço é uma coisa que eu me posso desvencilhar. Entende? Um embaraço é quando eu tenho hipótese de me libertar e não me liberto. E aí fico preso. Entende o que eu estou a falar? Eu não, por exemplo... vamos continuar. Vício. Vício é um embaraço. Sem dúvida nenhuma. A Bíblia diz para nós dominarmos a nossa vida. E que nada na nossa vida deve nos... ficarmos viciados. Uma das coisas que a Bíblia fala sobre saúde, e há igrejas hoje muito fortes na área da saúde, e ensinam muito e até ganham muitas vidas por causa desses programas para Deus, e há uma coisa interessante que é, a Bíblia diz que quem destruir o seu templo, Deus o destruirá. Diz ou não diz? Deus está a dizer, se tu destróis a tua saúde, por tua própria vontade, tu estás a pecar. E pode gerar pecado. O vício de fumar, o vício de beber, o vício de qualquer área humana, física, que envolva o consumo, até, olha, o vício de telemóvel, televisão. Sabe que ver demasiado televisão, olhar demasiado para a tela, gera insónias. Sabiam disso? Geram problemas depressivos. As pessoas que ficam muito dependentes das redes sociais tornam-se depressivas. E isso vai gerar problemas de saúde. É um embaraço. A rede social para muita gente é um embaraço. O vício é um embaraço. Pessoas que são viciadas em tabaco. Porquê é que a igreja rejeita
o vício de fumar? Biblicamente não está em lado nenhum que se fuma. Você já viu em algum lado, não fumes. Quem fumar vai para o inferno. Não está escrito. Mas fumar mata. E depois alguém diz, mas comer carne de porco em excesso também mata. Pois mata. Por isso que devemos ser equilibrados. Não é? Por isso que a nossa vida tem que ser equilibrada e por isso que nós temos que aprender. Mas um vício é quando tu pões... Há dias eu falava com um jovem que está aqui, que gosta de fumar. Onde é que está o meu Luizinho? O Luizinho está ali, o meu bonitão. E ele dizia assim, Luizinho, acho que o Luís Carlos estava comigo. Onde é que está o Luís Carlos? Estava. Luizinho, diz-me lá. O médico diz, se não parares de fumar, morres. O que é que tu fazes? Continua a fumar. Então, e entre comida e tabaco, fumo. E eu digo assim, gaita, isto aqui é amor ao tabaco. Isto aqui é paixão. Então, o embaraço... Ele está tão embaraçado, aquilo já virou a uma destruição de qualquer nível, porque é superior para quem fuma, para quem se droga, para quem é alcoólico. O vício é tão dominador que não há nada que... Ele é capaz de trair família, não estou a dizer o caso do Luizinho, falámos nestas 2 ou 3 coisas. A pessoa consegue trair família, matar, roubar por causa do vício. O jogo, por exemplo, eu costumo dizer, isto até eu nem devia dizer o que vou dizer, mas vou dizer. Por exemplo, jogar uma vez ou outra no Euromilhões, será pecado? Não considero. Porquê? Porque aquilo tem uma vertente não só de ganharmos algum dinheiro, que podia ser giro, mas o maior perigo daquilo é o vício. Tu viciares-te naquilo. Se fizeres isso uma vez na vida, uma vez de vez em quando, 2,5€, não mata ninguém porque aquilo tem uma vertente social. Parte daquele dinheiro vai para ajudar famílias e matar a fome a muita gente. Mas há pessoas que não conseguem gastar 2,5€ hoje e daqui a um ano outros 2,5€. Porque também se eu disser que é pecado, entramos em ruptura, porque também fazemos rifas. É ou não é a mesma coisa? Fazemos coisitas. Até no Novo Testamento está que foi rifado ver quem era o próximo 12º apóstolo. Lançaram sortes. Então a gente também não pode ser extremista e exagerados. Agora, se eu não paro de jogar, onde é que está o meu Vitinho? O meu lindão ali. Um aplauso para o Vitinho. O homem que anda na cidade a pedir dinheiro para jogar. É errado. Ele já sabe, a gente diz isto. Então, nós não podemos... Agora, nós amamo-lo. Amém? E gostamos dele e não lhe damos dinheiro para jogar. Mas ele arranja. Porque é vício. Um vício que ele não se conseguiu libertar. Deixou o tabaco, deixou a droga, deixou o álcool, mas não conseguiu deixar o jogo ainda. Mas vai deixar. Vai ou não vai? Amém? Estamos com ele. Ele sabe que a gente o ama. Agora, isto é vício. Já tornou pecado. Já não é só embaraço. Porque ele... não se importa de ouvir ofensas para ganhar dinheiro. Ele não se importa, o Luizinho não se importa de não ter dinheiro para comer, mas precisa de tabaco. Vocês entendem? Hoje não temos aqui, pois não. Há pessoas que eu próprio já fumei 2 maços por dia. Nunca fui viciado em álcool, nem em droga, mas cheguei a provar maconha, drogas leves, AX, Liamba, Maria Joana, os drunfos, os speeds, álcool com força. A última vez que bebi martini, quando tinha das minhas babadeiras, bebi 1 litro de martini. 1 litro inteiro, era garrafas de 1 litro. Mas eu não fiquei viciado nessas coisas. Mas no tabaco fiquei. Com 10 anos comecei a fumar. Aos 14, 15 anos já fumava 2 maços de EC gigante, que era um cigarro grande, que é forte, e eu fumava. Hoje já cá não estava sem saúde. Tenho marcas nos pulmões desse tempo de infância. Estava a formar o meu organismo. Então, um embaraço é um trabalho. Por exemplo, trabalhar. Pode ou não pode ser embaraço? O embaraço é uma coisa que não é pecado. Trabalhar não é pecado. Mas se o trabalho me embaraça e me impede de honrar a família, honrar Deus, vir à igreja, participar da igreja, eu estou embaraçado. Ganhar dinheiro não é pecado, mas se o dinheiro está acima de tudo aquilo que é espiritual e está acima do cuidado da família, do amar a família, tirar um dia para a família, então o dinheiro está a ser embaraço. Vocês entendem?
Ir de férias é embaraço? Não. Mas se a minha vida só vive para férias, férias está-se a tornar um embaraço. Comer e beber é embaraço? Não. Eu tenho necessidade de comer e beber. Mas se a minha vida, a minha alegria, a paixão da minha vida é comer e beber, de embaraço vira a glutonaria. Ou não vira? Se eu só vivo para comer, um glutão não é aquela pessoa que num casamento comeu demais. Nem é aquele homem é alcoólico porque um dia se descuidou a beber. Descuidou-se. Há tempos, na casa do meu querido Lucénio, que está ali, um aplauso para ele, homem que está connosco há mais de 15 anos, e eu bebi uma caipirinha, agora é que eu vou perder metade da igreja. Bebi uma caipirinha na casa dele. E eu, que até sou uma pessoa que de vez em quando bebo qualquer coisa, aquela gaita bateu logo para cima. Senti logo a subir porque saí do culto e bebi uma caipirinha e na fraqueza fez-me mal, caiu-me na fraqueza. Eu disse, Lucénio, eu já estou quase bêbado com meia caipirinha, não vou beber mais nada. Lembras-te, Lucénio? E não bebi, porquê? Porque eu tenho consciência dos meus limites. Não é pecado beber um copo de vinho, mas é pecado embriagar-me com vinho. É o que a Bíblia diz. Então, se eu me habituo todos os dias a beber, se eu não passo uma refeição sem aquilo, eu estou a arranjar um embaraço. Você entende? Diga uma coisa, fazer amor com a sua amada é pecado? É. Nem é embaraço, pois não. Mas eu vou-lhe dizer quando é que se torna um embaraço. Quando você fica viciado a ter sexo todos os dias. Quando você não consegue passar um dia sem ter sexo. Pode se tornar um embaraço. Você pode se virar aí viciada em sexo. E a sua esposa não vai estar para aí virada todos os dias. Ou vai? Se vai, você dê glória a Deus. Estima-me muito bem, porque é raro. Mas ter sexo a mais, exagerado, dependente, em que a mulher está doente ou o marido está doente, pode ser ao contrário, não é só o homem que pode ficar viciado, a esposa também. E um dia um deles está doente e ele não aguenta e está com a cabeça a ferver e fica neurótico porque não teve sexo. A pessoa está não só a ficar embaraçada, como está a entrar no vício. Como também a ausência dele também pode ser mau. Porque pode levar o homem ou a mulher a pensar onde não deve. E a Bíblia no versículo 1 diz... Cuidado, deixemos todo o embaraço. A ordem de Deus é deixemos o embaraço. Cuidado, vê o que é que está a embaraçar a tua vida. Vê o que é que está a limitar a tua vida. Vê o que é que está a limitar a tua vida espiritual. Vê o que é que te impede de ser fiel ao Senhor. Porque é que, olha, uma coisa muito incrível que nós podemos ter como embaraço. Comprar tudo a crédito. Olha, e no Brasil isso parece que é uma prática, porque compra-se ténis a crédito, compra-se telemóvel a crédito, compra-se comida a crédito. E as pessoas ficam embaraçadas com tantas dívidas. É pecado comprar a crédito? Não, mas é pecado não fazer contas. É pecado não saber esperar. É pecado ficar a nossa vida completamente arruinada por causa do nosso desequilíbrio financeiro. Vocês entendem? Porque vai trazer consequências sobre a família. Às vezes vale mais esperar um bocadinho. Vale mais aguentar. Eu tenho dito a alguns irmãos, irmão, aguente 10 meses. Aguente um ano. Faça um esforço, faça poupança para depois fazer esse negócio. Porque você vai se embaraçar. E depois sabe onde é que falham? Aonde Deus diz que não devemos falhar. Primeiro Deus e depois o resto. E a gente primeiro falha com Deus e põe todo o resto à frente. Isso gera embaraço. Há dias eu dizia ao nosso Danilo, hoje já que vai falar da oferta, e eu vou pedir perdão mais uma vez de todo aquele que não vai concordar comigo sobre dinheiro. Porque o dinheiro é o maior embaraço da maioria das famílias. É por causa do dinheiro que se separam, é por causa do dinheiro que não vêm à igreja, é por causa do dinheiro que não são fiéis, é por causa do dinheiro que mentem, é por causa do dinheiro, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Mas eu não amo o dinheiro. Não, você não vive com outro senhor senão o dinheiro. Como é que você não ama o dinheiro? Quem manda na sua vida é o dinheiro. O dinheiro, costumo dizer, é só para pagar contas. Há dias eu estava a ensinar na segunda-feira passada, faz amanhã 8 dias, a dizer sobre a nossa atitude de fidelidade a Deus. A Bíblia diz para trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Diz ou não diz?
Jesus disse, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Disse ou não disse? Então Jesus aprovou dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E Malaquias diz, se nós não formos fiéis, o gafanhoto destruído ouvirá. Diz ou não diz? Quando alguém na comunidade que não é fiel e está a passar por dificuldades, a igreja muitas vezes erra com essa pessoa. Porque vai lá tentar ajudá-la e socorrê-la. Diz, é ou não é? Porque temos muito amor. A igreja ama mais que Deus. Nós somos mais carinhosos do que o próprio Deus. Deus diz que manda o gafanhoto e nós vamos lá e arrancamos o gafanhoto. Todo cristão infiel, a dificuldade que passar pela sua vida, nada mais é que uma punição vinda de Deus, como diz o texto aqui. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Igreja, ouça com atenção. Se você quer viver numa dimensão espiritual de grande, elevado, de algo grandioso, seja fiel. Obedeça à palavra. Honre Deus com as suas ofertas. Seja fiel a Deus. Dê até aquilo que Deus lhe pede, que não é obrigatório. Porque a Bíblia diz, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. E deixe-me dizer-lhe, meu amado, deixe-me dizer, quem é infiel não merecia ser ajudado. Nós ajudamos quem não conhece Deus. Nós ajudamos quem não tem Deus. Mas quem é infiel na sua oferta não precisa de ajuda, porque o gafanhoto não fomos nós que o mandamos, foi a pessoa que o promoveu na sua vida. É a sua infidelidade que gera essa dificuldade. Há muita gente que perde, muita gente que anda mal. E deixe-me dizer-lhe outra coisa. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele, diz a Bíblia. Há gente que ama tanto o dinheiro que não o tem, mas que vive atrás dele toda a vida. Vamos compreender que a nossa infidelidade, ela gera consequências da parte de Deus. Deus manda o gafanhoto. Olha, deixemos o embaraço, que já tentámos compreender o que é. O pecado é realmente algo que pode destruir-nos, mas o embaraço é o caminho para nos amarrar no pecado. Também entendermos que estamos em guerra, como eu já disse. Ainda não resistis até ao sangue, diz o versículo 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Esta guerra que também temos é uma guerra pessoal, mas é uma guerra que vem também exterior. Olha o que diz o texto sobre a pessoa de Jesus. A Bíblia mostra, olhando para Jesus, o verso 2, autor e consumador da fé, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Pai, de Deus. Considerai, pois, aquele que diz sobre Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Jesus venceu a afronta humana. Jesus venceu o pecado. A sua guerra foi uma guerra contra o pecado. E quando a Bíblia diz, ainda não suportaste até ao sangue. É interessante pensar nisto. Ainda não resististe até ao sangue. Você sabe porque é que este texto está escrito? Porque no Getsemane, Jesus, quando tomou o cálice das nossas iniquidades, Jesus diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele sofreu a afronta e nós, como igreja, como cristãos, precisamos de entender que o pecado tem que ser vencido. Deus nos ajuda a vencê-lo, Deus pagou o preço do nosso pecado, mas somos nós que temos que resistir a ele. Não resistimos só ao pecado, resistimos ao diabo para ele fugir de nós. Não há um amezito? Só umzinho assim forte. Entender que esta guerra é uma guerra de afronta. Nós precisamos de vencer. Nós precisamos de compreender que nós estamos em guerra contra aquilo que gostamos. Alguém aqui gosta do que é errado? Eu levanto as duas mãos. Eu gosto de muita coisa errada. Eu desejo muita coisa errada. O meu desejo, o meu íntimo desejo é pecado. O meu desejo... Já, minha joia. O meu íntimo deseja pecar. Há no meu coração uma tendência para o pecado. No seu não há? No meu há. E eu tenho que lutar.
O que é que a igreja faz com alguém que peca? Não é destruí-la, não é afastar-se dele, é ajudá-lo, é orar por ele, é acarinhá-lo e dizer, sai daí, não é, pecaste, vais ser morto. Nós temos que entender que a igreja precisa de entender que está em guerra contra tudo o que é errado. A palavra resistir implica força, esforço, coragem. Veja o verso 3, diz, não podemos desfalecer. Nesta nossa guerra de resistir ao diabo, de não nos embaraçarmos, de nos afastarmos do pecado, não podemos desfalecer. O mundo implica aflições, mas aquele que vence, aquele que venceu, está connosco. A nossa guerra não é uma guerra contra pessoas, mas contra nós próprios. A Bíblia vai mais longe, contra potestades. Em Efésios 6,12, além de nós próprios, diz, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, isto é, contra nós mesmos no sentido físico, mas temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Igreja, estamos em guerra. Mas não é em guerra uns contra os outros. Não é em guerra contra a Ucrânia nem a Rússia. Não é em guerra contra os gays e contra todos aqueles que realmente pecam contra Deus. Não é em guerra contra os políticos. É em guerra contra tudo aquilo que nos quer afastar de Deus. Uma igreja só vence se o Espírito Santo estiver nela. Quarto aspecto, entender que precisamos, em toda a nossa luta, saber que Deus também nos corrige. O verso 5 a 7 diz, e vou reler, já te esqueceste a exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu tenho pena que o tempo esteja a esgotar, mas muita igreja hoje, muita gente que ainda tem Deus, está a viver sem se deixar cuidar. Não se deixa cuidar, não se deixa orientar. Gente que não quer correção. Quando vem uma exortação, quando vem um problema à sua vida, quando vem até um castigo que pode Deus dar, Deus diz que açoita e repreende e castiga a quem ama. E nós não gostamos. E é frequente ver pessoas revoltadas contra Deus. Eu tenho dito uma afirmação perigosa. Não será possível eu deixar de crer em Deus. Eu não consigo acreditar que algum dia vou deixar de crer nele. Porque eu tenho uma experiência real com Deus. Nunca ouvi. Agora o nosso programa que nós estamos a fazer para começar um novo templo, um projeto de anos, que nós começámos no domingo passado, não tive nenhuma visão, não tive nenhuma revelação, não tive nada, mas tive um profundo sentimento. Quero honrar a Deus com um templo que no primeiro dia de Pentecostes se converteram 3.000 pessoas. Pelo menos 3.000. Talvez é falta de fé. Mas pronto, se fizesse 5 cultos dá para 15.000. Não é? Mas pronto, devia ser um templo para 50.000, que é o número dos que vivem no concelho. O Senhor perdoa a minha falta de fé. Pelo menos, não tive revelação. Não tive, não sei o quê, mas a Bíblia diz, se 2 concordarem na terra, e o projeto é dele, não é para mim, será concordado no céu. Eu não sou daqueles falsos profetas que gostam de dizer que o Senhor me disse, ou dizer que eu sonhei porque foi uma revelação, e inventar revelações para fazer o que Deus não mandou. Se Deus não mandou, ou se Ele não quer, Ele não vai deixar, porque Ele conhece o meu coração. Mas porque Ele me ama tanto e eu desejo tanto honrá-lo com algo que o honra, eu creio que Ele é bom e amigo de fazer a vontade dos seus filhos. Porque a Bíblia diz, tudo o que pedirdes, crendo em meu nome eu farei. Diz ou não diz? Então se nós concordarmos, isso irá acontecer. Quando abrimos este espaço, era uma igreja pequena, não me lembro agora quantas pessoas tínhamos, mas este espaço demorou 1 ano a ser construído. O equivalente a 360.000 euros na Câmara foi a licença que passámos. 8.000 euros de licença.
Um ano andámos aqui a chorar e a fazer este trabalho e hoje temos aqui um espaço que dignifica o nome do Senhor. Amém? Então o próximo, este tem 300 lugares. O próximo, este é o dízimo do próximo. Amém? Este é o dízimo do próximo. Já falei com alguém que é engenheiro, que tem equipa de arquitetura, para fazermos o projeto. Antes de ter o terreno, já vamos ter uma maquete aqui para orarmos todos os dias. Para orarmos sobre um templo digno para Deus. Se fosse fácil, também não era para nós. Se fosse fácil, também não era milagre. Se fosse fácil, não precisávamos de Deus. Tem que ser algo que nós precisamos de ver o milagre. Mas, amados, nós temos que entender o projeto de Deus para a nossa vida. Entender que nós estamos num caminho, que este caminho é um caminho da paciência. Há que ter paciência até para fazer um templo. Nós tivemos 1 ano e tivemos 3 anos à espera que a Câmara aprovasse o projeto. Há que ter paciência. Diz a Bíblia no versículo 5, olha o que diz. O versículo 1, perdão. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta caminhada é uma caminhada que envolve paciência. Às vezes é preciso paciência. Paciência não é só para a esposa, nem para os filhos. Paciência para caminhar neste caminho. Paciência de orar e não ver resposta. Paciência de volta e meia fazermos o que não devíamos ter feito. Paciência para chegar ao sítio que Deus quer para a nossa vida. Alguém quer ter paciência? Entender também que a nossa vitória é garantida olhando para Jesus. O verso 2 diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. E aqui eu devia gastar 1 hora com este texto. A tua vitória não está em olhar para o pastor Paulo Ferreira. A tua vitória não está em olhar para nenhum dos irmãos que sobe este altar. Nem para o pastor Júnior, nem para o diácono Alexandre, nem Walter. A tua vitória não está em observar a perfeição ou a imperfeição de alguém. A tua vitória está em olhar para Jesus. Porque é Ele que é perfeito. É Ele que podemos seguir. Olhando para mim vão ver defeitos. Olhando para qualquer um de nós vamos encontrar defeitos. Mas olhando para Ele só vamos encontrar perfeição. Nós não podemos vencer olhando uns para os outros. Porque quando eu olho para o meu filho Rodolfo, que é o mais bonito daqui da igreja, diz ele, lembram-se dele dizer isso? Eu acho que é o Pedro, só olha ali o Pedro, é muito mais lindo, não é? É o caçula. Olhando para o Rodolfo, eu vou ver defeitos nele. Ele faz coisas que eu não concordo, eu faço coisas que ele não concorda. Se eu fizesse a igreja à vontade dele, seria uma igreja diferente. E se ele fizesse à minha vontade, seria uma igreja diferente. Se eu tivesse a igreja à vontade de cada um de vocês, seria diferente. Mas se eu olhar para Jesus, eu vou ver as palavras que ele disse. Eu vou aprender com o que ele disse. Eu vou entender os princípios dele. Nós estamos para criar, vamos começar a dar uma série de mensagens dos porquês que aconteceu isto e aquilo. E depois vamos transformar isso num teatro, numa mímica, num monólogo, logo se vê como é que vai ser. Vamos criar um texto para fazer um grande teatro de 1h30 dos porquês. Porquê é que está escrito isto? Porquê é que Jesus fez aquilo? Porquê é que Jesus salvou na cruz? Porquê? Respostas que nunca se calhar ouvimos. Porque nós muitas vezes vivemos um cristianismo, não é? A olhar para os outros, a olhar para os defeitos dos outros, a olhar porque um crê na escatologia de uma maneira, outro crê na escatologia de outra. E o mais importante do cristianismo, nós ignoramos, nós passamos ao lado, que é amar o próximo como a nós mesmos, que é abençoar quem nos amaldiçoa, que é dar de comer ao nosso inimigo, é abençoar quem nos faz mal. Esquecemos do que é mais importante. E nós, igreja, temos que entender que a nossa vitória está em olhar para Jesus. Hoje, se olhares para Ele, Ele te dará vitória. Conforme a serpente foi levantada no deserto, assim importa que Cristo seja levantado, para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que olhar para Ele não pereça, mas tenha a vida eterna.
A nossa vitória está em crer nele. A nossa vitória está em segui-lo. Há pessoas que estão traumatizadas, não querem igreja por causa de pessoas, por causa de seres humanos. Não querem vir à igreja porque aquele pastor disse-lhe aquilo. O outro pastor fez acolado. Aquele irmão da igreja não gostou dele. E por tudo e por nada se muda de igreja, se abre igrejas novas, se faz divisões. Quando o projeto de Deus é levantar uma igreja que impacte a cidade, uma igreja que influencie quem está ao nosso lado, uma igreja na consciência que todos erramos, todos falhamos, mas todos temos um Deus muito bom. Amém? Todos temos um Deus fantástico. A Bíblia mostra-nos no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, a vitória foi dele. Ele conquistou, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas, porque ele era e foi perfeito. E ele disse uma frase que muitos de nós não gostam: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos fiz isto, fazei vocês uns aos outros. E isto não é só para lavar pés, porque lavar pés é fácil. Eu posso lavar pés, já lavámos pés na ida ali de Fátima, nas peregrinações. É fácil lavar pés. Mas amar quem nos ofende, perdoar quem nos ofende, cuidar quem nos trata mal, abençoar quem nos amaldiçoa, perdoar, aí muda a história. E Jesus disse: conforme eu fiz, fazei vós também. Porquê é que Jesus morreu na cruz? Porquê é que Jesus salvou um bandido? Para nós entendermos que todos têm acesso à salvação. Mesmo um bandido, mesmo alguém que se porte mal. Nós temos que sempre, há dias eu preguei aqui, porque acreditemos que acreditar nas pessoas, porque sempre podem mudar. Se onde o Espírito Santo entra, transforma. Onde há um novo nascimento, há uma nova vida, há um novo ser, há uma mudança transformadora. Irmãos, vamos ser promotores do Evangelho. Vamos ser promotores do Reino. Amém?